Olá, esta aqui é a aula mais difícil que eu vi até hoje, porque ela trata do processo cognitivo da formação da palavra, que está no segundo capítulo do livro Trivium, sobre a linguagem e seus símbolos. Esse resumo aqui, ele vai ser da página 44 até a página 49, antes de começar as 10 categorias do ser de Aristóteles. Nesse vídeo você vai ver a relação da linguagem com seus símbolos, como que acontece a formação das palavras no universo, na nossa cabeça também, como criamos símbolos a partir da realidade e como nosso cérebro faz para gerar os conceitos. Eu espero que esse vídeo ajude você a compreender a importância da linguagem para a construção de resumos e a importância da linguagem para você entender mesmo, para você se comunicar melhor. Aqui você está no canal Lição de Casa, um canal que ajuda você a se aprofundar um pouco mais nos seus estudos da língua portuguesa. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que nós representamos a linguagem por meio de 4 símbolos. Nós usamos 2 para simbolizar o indivíduo, que é o nome próprio e o nome comum, e usamos 2 para simbolizar a essência, que é a descrição empírica e a descrição particular. Quando você fala da descrição empírica, é o conhecimento que nós temos sobre o indivíduo, tal como ele é. Mas antes da gente continuar aqui a explicação, vamos tirar algumas dúvidas. Primeiro, o conceito de indivíduo. Indivíduo é qualquer ser físico existente no universo. Um copo, uma árvore, uma garrafa, um homem é um indivíduo. A estrela do mar, um grão de areia, é um indivíduo. E a classe é qualquer tipo de agrupamento desses indivíduos, de indivíduos com características comuns. Quando você fala ser humano, você tem um agrupamento de indivíduos com características humanas, com características comuns. E a essência é o que faz o indivíduo semelhante aos outros da sua classe. Esses pontos são muito importantes para você compreender melhor essas questões aqui da linguagem e os símbolos. Agora que você sabe o que é essência, indivíduo e classe, vamos aqui entender os 2 primeiros símbolos da linguagem. Vamos começar aqui então com o nome próprio. Nós usamos o nome próprio para designar pessoas, lugares ou épocas. Nós usamos aqui para designar indivíduos específicos. Por exemplo, existia um indivíduo com o nome Luís de Camões, Eça de Queiroz, Machado de Assis, uma época chamada Renascimento, um lugar chamado Rio Tietê, São Paulo, um agregado, agrupamento de estados que representa a República Federativa do Brasil. Aqui nós damos nome próprio para indivíduos específicos. Ainda sobre simbolizar o indivíduo, a gente pode usar a descrição empírica ou a descrição particular. Como disse, a descrição empírica é a experiência, é o conhecimento essencial que nós temos do indivíduo. Vamos explicar isso aqui. Quando você diz atual vendedora da loja, você está dando uma descrição particular, você está se referindo a um indivíduo particular. Quando você diz esta mesa, você está dando uma descrição empírica de um indivíduo, do conhecimento que você tem sobre ele. O mesmo acontece com o homem que atropelou o cavalo, as cadeiras desta escola, escritor português que escreveu o romance O Primo Basílio. Você está falando do Eça de Queiroz, você está falando de um indivíduo específico. Então, essa aqui é a sua descrição particular sobre este indivíduo. Entendido aqui as 2 primeiras maneiras de representar o indivíduo, que é o nome próprio ou uma descrição empírica ou particular. Acontece que não é possível e nem conveniente para a comunicação dar nome próprio a tudo que existe no universo, porque isso perderia o sentido caso algum desses símbolos deixassem de existir. A nossa comunicação, no caso, se tudo fosse nome próprio, seria um caos, porque cada lugar poderia dar um nome próprio para esse indivíduo, por exemplo. Como que nós faríamos para nos comunicar se tudo fosse nome próprio? Realmente a nossa comunicação seria muito caótica, seria muito bagunçada. Por quê? Porque você estaria falando de um nome próprio específico, o outro estaria falando de um nome próprio e ninguém entenderia ninguém. E como eu já disse, nós não teríamos literatura, nós não teríamos tradução, nós não poderíamos nos comunicar um com o outro. Por isso que a linguagem usa a essência para simbolizar todos os membros de uma classe. Então, ela vai usar o nome comum. Então, se você tem aqui uma classe, você tem mesa, sapato, homem, criança, você consegue simbolizar isso aqui. Você consegue simbolizar, descrever uma mesa, por exemplo. Você consegue simbolizar um sapato. A maior parte da linguagem é composta de nomes comuns que simbolizam tanto espécies,
que são indivíduos que constituem a mesma essência, quanto os gêneros, que se trata da essência genérica de duas ou mais classes diferentes. Para se aprofundar mais um pouco sobre o que é essência, o que é indivíduo, o que é espécie e gêneros, tem um vídeo aqui que eu vou deixar no card e na descrição que fala sobre a natureza da linguagem e vai ajudar você a se aprofundar mais nesse tema. Aqui neste vídeo nós vamos falar como representamos a linguagem por meio dos símbolos. Aqui nós vamos falar como representamos a linguagem por meio dos símbolos. Se a gente não quiser dar nome comum ao que a gente quer representar, a gente pode fazer uma descrição genérica ou uma descrição universal. Neste caso, e nós usamos essa descrição para simbolizar a essência de um indivíduo. Para entender melhor, você pode ter aqui, querer fazer a descrição de uma mesa. Como que você descreveria uma mesa? Como é que eu descrevi um plano apoiado em 4 pernas? Então, essa é uma descrição universal para simbolizar a essência mesa. Nós encontramos muito essa descrição genérica ou universal no dicionário. Vamos aqui pegar o exemplo da palavra resiliência. Você está conversando com alguém e fala, você tem que ter resiliência. A pessoa fala assim, mas eu não sei o que é resiliência. Vai no dicionário, aí você vai ter uma descrição universal. Que resiliência é a característica dos corpos que, após sofrerem alguma deformação ou choque, voltaram à sua forma original. Você vai encontrar também o sentido figurado dessa palavra. O que eu quero trazer para você é que nós podemos fazer a descrição universal para simbolizar a essência e eu espero que eu tenha passado aqui a mensagem correta para você. Vamos indo. Isso acontece porque uma palavra se origina de tudo que existe no universo. Tudo que nós, no nosso mundo metafísico, é daí que se origina a palavra. Por isso, palavras que não são representação da realidade, elas são palavras vazias. E, por isso, elas não podem ter símbolos. Fica com essa informação que você vai entender ela melhor conforme eu fui explicando nos próximos slides. O que você precisa ter em mente até aqui é o seguinte, que só usamos nomes próprios, descrição empírica, para tudo que realmente existe, ou existiu no passado, ou até mesmo pode ser uma ficção. Então, os nomes próprios é para designar ou para nomear indivíduos específicos. E o nome comum, ou descrição geral, serve para representar a essência ou a natureza de uma classe que seja internamente possível, intrinsecamente possível, que ela não exista. Por exemplo, a essência, nós usamos o nome comum para descrever uma bola torta, mas é uma bola aqui. Nós usamos o nome comum para representar uma mesa, melhorou um pouquinho a minha mesa, né? Isso aqui é intrinsecamente possível. Nós conseguimos ver uma imagem no mundo real, formar aquela imagem na nossa cabeça, registrar ela. Então, é concebível. Nós conseguimos conceber a ideia de uma bola, de uma mesa ou de qualquer outro objeto. Presta bastante atenção nesse ponto. Nós conseguimos conceber a ideia de uma vaca roxa. Por quê? Porque nós temos a imagem de uma vaca e nós sabemos o que é a cor roxa. Nós temos imagem da cor roxa. Basta pintar a vaca, pronto, ficou uma vaca roxa. Nós conseguimos conceber a ideia de uma sereia. Por quê? A descrição geral de uma sereia, ela representa a essência. Em essência, uma mulher com um corpo de peixe. Então, nós sabemos, juntamos tudo, conseguimos conceber essa ideia. Então, isso aqui está internamente possível para nós. O mesmo acontece com um elefante cor-de-rosa. Ele é internamente possível. No caso, nós usamos nomes comum ou descrição geral ou universal para representar a essência de uma natureza de classe. Tá certo? Agora, vamos tentar conceber essa ideia. Um triângulo circular, um quadrado redondo. Não são símbolos, não dá para fazer, essas palavras aqui não são símbolos, porque elas não representam ideias sobre a realidade. Nós só conseguimos conceber imagens e ideias sobre algo que é real, que existe no mundo, no universo, mesmo que seja uma ficção. Entendeu como funciona? Nosso cérebro forma imagens daquilo que existe no universo. Pronto, esse é o ponto que você precisava entender. Espero que sim, tenha entendido, deixa aí nos comentários. Agora, qual é o processo que usamos para derivar ideias, para gerar ideias a partir da realidade e como o nosso cérebro gera um conceito? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender que nós percebemos o universo a partir dos sentidos externos, a partir da visão, audição, do tato, olfato, paladar. É assim que nós percebemos tudo à nossa volta.
A partir dessa percepção, a gente forma uma imagem mental do objeto que é como fica registrado como se fosse um fantasma daquilo que a gente viu. Como pode ver aqui nesse bate-papo, nada do que ela passou, do que ela está conversando, está presente no universo, mas está aqui, nas imagens que ela tem na cabeça. E aí ela vem por meio de palavras e transmite essas mesmas ideias, ou tenta transmitir as mesmas ideias para outra pessoa. Mas o que cabe você saber aqui, que nós formamos uma imagem do objeto a partir dos nossos sentidos externos. Para ficar mais claro para você, imagine uma casa amarela com uma janela ao lado da porta, ou com duas janelas ao lado da porta. O que você pensou? Basicamente uma imagem assim, uma casa amarela com uma janela e uma porta ao lado aqui, a janela ao lado da porta. Nessa casa tem duas. Mas por que você tem essa imagem na sua cabeça, esse fantasma na sua cabeça? Porque em algum momento você viu esse objeto real, certo? Isso é só para ficar claro para você como acontece na nossa mente. Nós falamos as palavras são símbolos que representam um objeto real. Bom, agora que a gente viu como que a gente registra as imagens, para a gente formar os conceitos, nós usamos 4 sentidos internos, que é a imaginação, a memória, o sentido comum e o instinto. Com esses sentidos internos, o nosso intelecto produz o conceito através da abstração. Ou seja, os nossos sentidos externos jogam a imagem para dentro, o cheiro para dentro, ou o tato, como a espessura, a textura daquilo para o nosso cérebro, e aí os nossos sentidos internos começam a trabalhar, agindo através da imaginação, do sensorial, do sentido comum e do instinto. Então a gente tem que entender o seguinte, que a nossa imaginação é a ponte entre os nossos sentidos e o intelecto. É através dos nossos sentidos que geramos a imagem mental do objeto, como eu acabei de dizer, dos nossos sentidos externos. Daí o intelecto abstrai pontos comuns e essenciais de todas as imagens similares. E aí ela passa a ter o registro daquela imagem. Por exemplo, ela pode ver pontos comuns e essenciais no bolo e registrar, e de uma mesa ou qualquer outro objeto e registrar. Ela registra a essência, porque é a essência que faz aquele ente ser o que é. Tudo que existe no mundo real e podemos ver na nossa mente, mesmo que o objeto, nós podemos ver na nossa mente, mesmo que o objeto não esteja presente. Então, tudo que existe no mundo real, a gente é capaz de imaginar. Com essa condição do nosso cérebro que a gente gera o conceito geral ou universal dos objetos. Por exemplo, de uma bola, de uma mesa ou de qualquer outro objeto. A gente precisa fixar o seguinte, que um conceito geral é uma ideia universal abstraída pelo intelecto que foi produzido através do reconhecimento da essência. Se você compreender a explicação até aqui, isso aqui é um ponto que tem que ficar claro para você. Nós temos o conceito geral porque o nosso intelecto abstrai a essência daquilo que existe na realidade. Daí é o seguinte, é conceito geral, todos de uma classe que reconhece o mesmo nome e a mesma forma, independentemente do tempo, do lugar e da diferença individual. Vamos dar um exemplo aqui. O conceito de bola é o que conhecemos da essência bola, que é aquela coisa redonda, que estará presente em qualquer bola, não importa o lugar, não importa o tamanho, o peso, o material utilizado na fabricação ou qualquer outra diferença que uma bola venha a ter, que a tal bola venha a ter. Eu não consigo ainda fazer os desenhos direitinho aqui, mas é isso. Vamos entender melhor essa questão da abstração. As flores têm seiva, têm mel. Vêm todos os insetos, vêm vários insetos e pousa aqui na flor. Mas o único inseto que consegue abstrair o mel é a abelha. O mesmo acontece com o intelecto. Nós vemos a imagem, nós formamos as ideias, mas é o intelecto que consegue abstrair, fazer a imagem mental, os fantasmas de objetos similares à essência daquilo que é comum e necessário. Ele ignora as diferenças individuais e aí ele consegue formar um conceito. Vamos entender então ainda sobre conceito geral. Aqui você precisa entender o seguinte, existe um objeto real, de qualquer coisa, aqui eu coloquei como exemplo a bola ou uma mesa, é um objeto real, com seus correspondentes perceptos. Percepto significa imagem criada pelos sentidos internos. Esse objeto real, ele é individual, ele é material, está limitado a um lugar, um particular.
Lembra que a gente falou? Não podemos formar palavras daquilo que não existe. Então, precisa existir um objeto real, mesmo que seja ficcional, para que a gente consiga formar um conceito, para que o nosso intelecto forme um conceito. E esse conceito, a gente cria por abstração. O intelecto cria por abstração através do reconhecimento da essência daquele indivíduo. Então, o conceito, ele não é como objeto real. O conceito, você vai levar ele para onde você for. Ele é universal. Ele não é material, porque ele está só na sua mente. E para ele existir, ele não depende de um lugar e nem de um tempo particular. Tá certo? Mas o objeto real, sim. Então, é isso que você precisa. Esses pontos são os pontos que você precisa entender sobre abstração e sobre conceitos. Você viu que ali no começo eu falei que esse foi um dos vídeos mais difíceis de fazer. Essa foi uma das aulas mais difíceis. Eu acho que eu demorei quase 2 meses lendo essas 4 páginas, quando eu tenho tempo que eu faço isso, claro. Por isso que demorou tanto, para conseguir conceber, para conseguir abstrair esse pouquinho de informação que eu resumi aqui para você, que eu espero que tenha te ajudado. Então, nesse vídeo você viu sobre a relação da linguagem e os símbolos, como que nós formamos as palavras no universo, como que a gente cria símbolos da realidade e como que o nosso cérebro gera conceitos. Esse livro eu vou deixar a descrição, eu vou deixar o link dele, que vai te direcionar para a Amazon. Eu acho que vale super a pena ler. Eu cheguei no capítulo 3, que é a gramática geral. Aí voltei estudando com mais cuidado, porque assim, quando eu cheguei no capítulo 3, eu achei assim que mudou a minha forma de ler, a minha forma de entender, de uma maneira que eu falei, não, deixa eu me aprofundar mais nesse assunto. Então eu estou compartilhando com você aqui qual foi a minha experiência. Eu espero que esse vídeo ajude você. Abraços e até o próximo vídeo.